Bom dia, amigos despolarizados. E estamos acompanhando aí essas movimentações eleitorais para o ano que vem. Já começaram essas movimentações. A gente vê o Congresso dominado pelo Centrão. Muitos foram eleitos com a força do bolsonarismo e aí controlam o Congresso. O Centrão sempre se aproveita, né? O Centrão ele vai para a canoa que ele vê que vai ter vantagem. Então sempre ficou na canoa do L nos outros governos. O L tinha força, que já não tem mais hoje. E aí, quando começou o bolsonarismo, essa força eleitoral do B, aí o Centrão viu essa perspectiva, pulou para o barco, para a canoa do B, e aí está mantendo o controle total do Congresso, porque os bolsonaristas são muito aguerridos, são muito fiéis à causa deles. E aí o Centrão, que não tem compromisso com nada, nem com um lado nem com o outro, aproveita esse momento. E aí já está enfrentando, confrontando o governo do L para enfraquecer o L, porque o Centrão já sabe que o L vai ser candidato à reeleição ano que vem. Saiu uma pesquisa ontem aí, está sendo divulgada, que 70% lá dos deputados acreditam que o L será o candidato da esquerda. E, para esses deputados, 50% acreditam que o governador de São Paulo, Tarcísio, vai ser o candidato da centro-direita contra o L. E aí, também a metade dos deputados acredita que o L vai ser derrotado. Então, o L vai ser aposentado pela pesquisa pelo governador Tarcísio, que é o nome principal aí nessa disputa sendo colocado na pesquisa com os deputados. E aí a gente fica observando. Então, o Congresso ali, os deputados, o Centrão que decide tudo no país, o Centrão que controla o STF, controla o Congresso e agora já está controlando o Executivo, quer se apossar de tudo. Já o Centrão, depois da tentativa de golpe do B, já escanteou o B sabe que não vai ser candidato. O B sabe disso. O B sabe que o Centrão não quer a esposa dele, do B, ou o filho, como candidato. O B já sabe que o candidato do Centrão, o candidato do Congresso, é Tarcísio, governador de São Paulo, que não é um bolsonarista raiz, que é até um bom administrador, é um cara que ele tem um trânsito até com centro-esquerda, tudo mais, é um cara democrata realmente. A gente percebe isso no Tarcísio. Ele não é um bolsonarista raiz, mas ele tem que agradar ao eleitorado do B. E aí ele fica naquela posição meio termo, mas ele é um típico centrão, sem considerar, eu não considero por enquanto, eu sempre vou avaliando, mas não considero aquele típico centrão também, como aquela elite corrupta do centrão. O Tarcísio não me parece que não vai tão fundo nessa lama do centrão. Mas é um nome do equilíbrio ali que está aparecendo. E aí, por que o B está vendendo tão caro esse apoio? Porque ele sabe que vai ter que ser dado o apoio, mas é porque ele está vendendo tão caro, está esticando a corda, colocando como ele pode ser o candidato, né, o B, ele sabe que não vai ser, colocando o nome da esposa, colocando o nome do filho, porque ele vai vender caro esse apoio. Porque ele sabe que o Centrão domina o Congresso com o nome dele, com o bolsonarismo. Então ele vai vender caro porque ele quer impunidade. Ele quer impunidade para a tentativa de golpe. Ele quer impunidade para os filhos que estão sendo investigados. Então ele vai querer essa garantia do Centrão, que pelo menos ele não concorrendo, mas que ele e a família fiquem pelo menos livre de todas as acusações que estão sendo feitas, mesmo que ele permaneça inelegível com aquela primeira condenação, né, que foi pelo TSE, por isso que ele está inelegível, daquela reunião de embaixadores e foi condenado por usar a reunião com os embaixadores, quando na presidência, por atacar o sistema eleitoral e as urnas, trazendo, como se diz assim, acusações infundadas, sem prova de fraude nas urnas e tudo mais. Então, ele foi condenado por isso e está inelegível. Então, que
a gente percebe essa movimentação do B. Ele quer vender caro isso aí. Esse apoio, ele não sabe que não vai concorrer, nem a mulher vai concorrer, nem o filho vai concorrer, o Centrão não quer, ele vai vender caro. Então, esse apoio para que garanta para ele também impunidade, esteja livre das acusações, assim como o Centrão fez para o L, quando o L estava condenado e preso, e soltou o L com a ajuda do B, a gente sabe disso, dos nomes que o B indicou, com a pressão do Centrão para que o L fosse liberado, ficasse livre, e que o Centrão, que estava envolvido nas corrupções dos governos petistas, não pagassem também, não fosse parar na cadeia. Então foi feito esse grande acordo de impunidade geral. Então agora que soltou o L, que liberou os ladrões do Centrão, e agora o B está falando assim, então agora eu também preciso ficar tranquilo, me deixem tranquilo, que aí ele vai retirar o nome e vai dar esse apoio, então, para esse candidato de centro-direita. É isso que aparenta, né? As movimentações é o que aparentam estar caminhando neste sentido. Então, é isso aí, pessoal. O ano que vem, pelo jeito, pelo que parece, o L vai ser aposentado nas urnas, porque a esquerda não tem outro candidato. Não. Se ele colocar outro candidato, sabe também que vai perder. Então, o L vai aproveitar o que resta de popularidade para ele, que está muito baixo, um governo que vem se arrastando, é lógico, com as rasteiras também do Centrão, isso é tudo planejado. Então, ele deve ser aposentado nas urnas e deve vir aí um candidato de centro-direita, e pelo menos o menos pior que eu vejo realmente do que está aparecendo aí é o Tarcísio. E vamos ver o que acontece o ano que vem. Vamos embora.